Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs aqui reunidos, e caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham de suas casas, participando desta Sagrada Eucaristia. Cada fato da vida de nosso Senhor Jesus Cristo nos fala profundamente. Aliás, cada palavra de Cristo tem para nós um ensinamento, e cada acontecimento na vida de Cristo traz para nós um ensinamento. Destaco hoje alguns aspectos do Evangelho, tantos ensinamentos que ele traz para nós. Primeiramente, o fato da narração de Mateus para nós. Jesus, que depois de multiplicar os 5 pães e 2 peixes, como vimos no Evangelho de ontem, na continuidade, envia os seus discípulos para um barco e vai para um lugar deserto para rezar. E pela madrugada, como aqui o evangelista nos diz, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. É conhecido por nós que na Bíblia, significativamente ou simbolicamente, o mar é o símbolo do mundo, da agitação, e sobretudo no que o Evangelho nos fala hoje, das ondas do mar. Por isso a agitação, primeiramente, chama a nossa atenção. O próprio Papa também ter escolhido esse texto, se estão lembrados, para a adoração que aconteceu dentro do tempo mais intenso da pandemia na Itália. E justamente chama a nossa atenção porque a agitação. Estávamos agitados por muitas coisas, pelas coisas da vida, do mundo, pelo corre-corre. Fazer. Enquanto nós somos chamados, como ouvimos aqui hoje, a irmos ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu com Pedro. Pedro, na sua pessoa, nos traz hoje um grande momento de reflexão, de ensinamento. Cristo, claro, na pessoa de Pedro. Quando primeiro Pedro pede: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus nos chamou: vem. Vem tem vários significados na nossa vida. O vem à vida, à existência humana, que Deus nos chama. O vem para o caminho de santidade, que é a primeira vocação com a qual Deus nos chama. O vem a caminharmos, de fato, dentro da vocação a qual Ele nos chamou. Estamos no mês vocacional, mês de agosto, no Brasil. E nessa primeira semana celebramos rezamos pela vocação sacerdotal. O vem, caríssimos irmãos e irmãs, para caminharmos na fé. E poderíamos citar mais, mas basta. E vejam como que Jesus nos chama, e Deus, através de Cristo, nos chama a caminharmos na fé. E cada fato desse acontecimento nos ensina. Pedro vai com fé. Pedro é a pessoa, de fato, da fé. E aquele que, lá no início, quando, depois de um momento de caminhada com Cristo, foi perguntado, Jesus perguntou: quem sou eu? Foi Pedro que respondeu na fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.
E depois também vai ser chamado no final, quando Jesus já ressuscitado, chama Pedro para caminhar na fé, confiando-lhe o pastoreio da igreja. Apacenta os meus cordeiros, apacenta meu rebanho. Mas vejam, podemos citar outro momento de Pedro. Pedro é o homem que é chamado, como toda pessoa, a caminhar na fé. E quando ele teceu, inspirado pelo Espírito Santo, o conceito de Cristo, o Filho de Deus vivo, que veio para salvar a humanidade, ele estava falando inspirado por Deus e caminhando na fé. Mas quando Jesus lhe citou a paixão que queria acontecer, a sua missão, o ir a Jerusalém e ser entregue às mãos dos judeus e o morrer, padecer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, Pedro disse: então, que isso não te aconteça. Aí ele não caminhava na fé. Jesus disse: passa-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas como um homem. Vejam, quando nós somos chamados por Deus, e assim somos todos, somos chamados a caminhar na fé. Enquanto caminhamos na fé, nós estamos como que andando por cima da água. Vencemos o vento, a tempestade, as ondas, os problemas da vida, por mais que eles sejam evidentes, e são, e por mais que apareçam, vencemos os momentos de tristeza, de pandemia, de doença, de fragilidade, como nós estamos vivendo esse tempo de pandemia. Mas quando nós não caminhamos na fé, nós nos afogamos. É um momento muito oportuno para meditarmos. Porém, por outro lado, nós percebemos também nesse Evangelho a misericórdia de Deus e a bondade de Deus para com toda a humanidade, representada aqui na pessoa de São Pedro. Por que duvidaste? Primeiro, antes, Pedro, quando está já afundando, ele diz: Senhor, socorre-me. Quando ele começa a afundar, ou salva-me. É o grito de quem está, de fato, buscando a salvação. É o grito de quem confia. É o pedido, digamos, de socorro de todo cristão, de toda pessoa de fé, que foi chamada a viver na fé. E vejam, por isso não afunda. Estender a mão, estender o olhar, estender o coração para Deus. E Jesus estendeu as mãos, como está aqui, estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: por que duvidaste? Vejam, caminhar na fé. Enquanto caminhava na fé, andava sobre. As ondas não lhe causavam problemas, não lhe faziam afundar. Assim também somos nós. Enquanto caminhamos na fé, os problemas existem, as ondas virão, as situações acontecerão, não só pandemias, ou pandemia como estamos vivendo, situação de pandemia, mas as situações acontecerão contrárias à fé, e ondas às vezes altas. Mas somos chamados a caminhar na fé. E quando estivermos, de fato, quase afundando, e não precisamos chegar a tanto, estendamos as mãos e possamos sempre dizer: Senhor, salva-me. Aliás, todo momento da nossa vida é momento para
erguermos esta prece a Deus, esse pedido a Deus: Senhor, salva-me. Em todos os instantes, mostrando de fato a nossa fé, vivenciando a nossa fé. Que assim, caríssimos irmãos e irmãs, nós possamos também caminhar na fé como Pedro caminhou. Não em alguns momentos, mas em todos os momentos da nossa vida. E possamos estar atentos a esse chamado que Deus nos faz. Andarmos sempre de cabeça erguida, confiantes no Cristo que nos salva, que nos salvou e que nos salva em todos os momentos da nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.